lembrar, que eu vi lá agora e acabei lembrando, senão eu esqueço completamente. Depois que apaga a luz, a gente esquece, né? Queridos, Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa manhã fria. Muitos irmãos não conseguiram chegar até aqui hoje, mas você veio, né? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos hoje é o nosso encerramento da campanha de missões estaduais. Uma campanha que está muito movimentada, uma campanha que está bem bacana. Eu quero já de antemão agradecer a todos vocês pelo empenho, né? Eu sei que não é fácil. Todo domingo aí praticamente a gente está aqui convidando você para comer, para doar alguma coisa. Aliás, falar em doar, nós ainda temos, falta nós estamos faltando R$ 300 para fechar as doações para a confecção do hambúrguer, não é isso, Naide? Nós planejamos hoje fazer 110 hambúrgueres hoje à noite. E 50 deles já estão vendidos, né? Então você pode ajudar contribuindo para comprar os ingredientes do hambúrguer, é só procurar a Naide, e pode ajudar também vindo à noite e comprando o hambúrguer para você comer, tá? E também você pode, hoje a gente vai encerrar, muitos irmãos já fizeram a sua doação nesse envelopinho vermelho, ele é exclusivo de missões, tá? Então se você quiser ainda, Deus já tocou no seu coração, você pode de hoje até o culto da noite, da agora de manhã até o culto da noite, também fazer a sua oferta missionária. E hoje a gente encerra a campanha de missões estaduais e a gente só volta agora lá para setembro, outubro, com missões nacionais, tá ok? E a gente encerra então o ano do ponto de vista do calendário missionário e só ano que vem com missões mundiais. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo de número 2. Nosso tema sobre ceia ainda não acabou, tá? Não acabou, mas hoje eu vou pedir licença aos irmãos e não vou falar sobre ceia, tá? A palavra que eu tenho hoje, na verdade, é uma palavra de exortação. Eu queria passar isso para os irmãos um pouquinho. Deixa eu focalizar aqui. À noite a gente continua com Efésios. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar à noite bem no seu coração, porque é uma mensagem que para mim foi muito poderosa, foi uma mensagem muito encorajadora, muito motivadora, muito esclarecedora a respeito da obra do Senhor Jesus. Fechar a porta aí, fecha a porta. Ela não está fechada de todo aí, ó. Então o som é daquela lá mesmo. Isso aí agora. Agora ela ficou legal. Valeu. Bom, 2 Timóteo capítulo 2, eu leria para você apenas o verso 4, tá? O que eu coloquei, porque como é uma palavra temática, uma conversa que eu quero ter com vocês, é uma palavra de exortação para a igreja, mas eu tenho tanta dificuldade às vezes de ler um versículo só, tá? Então vamos ler o capítulo 2 aí, a gente vai até mais ou menos o verso de número 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, disse Paulo a Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. Pega essas palavras e dê a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Precisa aprender, precisa ensinar, porque a roda precisa girar. Suporte então comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará entendimento de tudo. Pai, muito obrigado aqui por esta manhã. E eu peço a Deus que as palavras tão simples, tão devocionais que serão ditas aqui agora nesta manhã, seja aplicada no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, nos últimos tempos, nos últimos cultos,
O que eu tenho mais falado aqui na nossa igreja é sobre a necessidade de amadurecimento e de crescimento. Eu até gostei muito de participar agora com o Marcelo e com os alunos lá na sala de jovens. Eles estavam fazendo um resumo. Aí eu agora peguei a minha Bíblia para vir para cá. Marcelo estava pensando como é que o Espírito de Deus atua, porque eu não vim para ir para lá, né? E acabou chegando lá e tendo todo aquele assunto, toda aquela discussão, e eu falei pelos cotovelos, mais do que os alunos da sala, né? Então, atrapalhei a aula do Marcelo, como já atrapalhei a aula do Helder, do Washington, do pastor Elias, do Rodrigo, mas como a do Marcelo tem atrapalhado pouco, eu falei, vou atrapalhar lá um pouquinho, tá? E domingo que vem eu devo atrapalhar o pessoal aqui dos adolescentes um pouco. Ainda bem que não é você que vai dar aula, né? Mas uma coisa que eu falei lá, que foi o ponto da minha discussão nessa sala, foi justamente essa questão da gente, desse crescimento no seguinte sentido: a gente aprende muito, a gente ouve muito, ouve muito, ouve muito. E a gente precisa pôr em prática a vida cristã, porque se a gente não põe em prática, pode ocorrer o desânimo, né? A gente não vê o resultado. Eu me lembro quando eu tentei aprender a tocar violão, né? E eu ficava em casa com os dedos sangrando ali, com aquela coisa, bum, bum, uma notinha aqui, não saía nenhuma música. Aquilo dava um desânimo terrível. Até que um dia, sem querer, saiu uma música, né? E é aquela assim, para nossa alegria. 3 notinhas, irmãos, para nossa alegria. E por aí vai. Mas saiu, eu vi uma música, eu ouvi a música. E aquilo dá um ânimo muito grande na gente, né? E eu tenho falado muito nos últimos tempos sobre a nossa necessidade de amadurecimento e crescimento. E isso precisa acontecer entre nós. Nós precisamos avançar. Nossa vida, ela precisa avançar. Avançar para o alvo, avançar para a glória de Deus, avançar para o nosso papel de igreja aqui na Terra, avançar em nossa missão de evangelizar. Nós precisamos crescer nessas coisas também, senão nós vamos ficar aqui, como eu falei na classe de jovens, obesos de conhecimento. Né? Nós vamos, até citei para eles aquela educação bancária do Paulo Freire, onde se deposita conhecimento, mas é só aquilo. Não tem uma formulação prática, o produto não aparece, o produto não sai da fábrica e o produto precisa sair, né? A gente nunca deve admitir a igreja como um lugar só de manutenção da fé ou uma caverna espiritual. A igreja é um lugar de capacitação, a igreja é um lugar de aprendizado, mas para alguma coisa, para alguma finalidade. Então pense na igreja como um lugar de preparo, um lugar de capacitação, um lugar de aprendizado. Pense na igreja como um lugar onde nós nos reunimos para a gente conhecer a nossa missão como crentes em Cristo e a nossa capacitação para realizar essa missão. Então os jovens lá fecharam o livro de Atos e eles estavam discutindo, cada um dando a sua opinião, né? O Marcelo fez uma roda lá, cada um dando a sua opinião e cada um contando um pouco do que aquele material representou para a vida deles. Como que a vida de Paulo, por exemplo, encorajou. Como que a vida de Paulo mostrou para eles que eles precisam ter um objetivo, que eles precisam ter um propósito, que eles precisam de fato chegar a algum lugar, porque quando você tem isso muito claro para você, né, foram falas que houveram lá, né, parece que os obstáculos eles não serão capazes de te deter, porque você tem muito claro o objetivo e a missão que você tem em Cristo Jesus, né? Então pense na igreja como um lugar desse. Pense no que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16, por exemplo. Coloca para nós aí. Olha como que Paulo, a gente não chegou aí, né, obviamente, mas olha o que Paulo diz sobre igreja, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Viu aí, Jefferson? A gente entrou, falou disso, né? E eu nem tinha me lembrado que ia citar o texto. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos avançar até o 16, tá, Emanuel? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? A igreja. Para qual propósito? Para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, a ideia é que ninguém fique para trás, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito
é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo. Olha só que coisa linda. Em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente ainda vai chegar nisso lá em Efésios, quando a gente falar. Mas eu estou mostrando para você aqui, para que você amplie essa ideia de igreja e pensar na igreja não como uma caverna espiritual, não como um lugar que você apenas vem, mas um lugar que vai te preparar para alguma coisa. Um lugar que vai capacitar você para alguma coisa. E o objetivo de Deus, então, é que nós avancemos enquanto crentes. Deus espera de nós o mesmo que nós esperamos nos nossos filhos. Você tem filho, você olha para ele todo dia e pensa assim, poxa, esse menino precisa avançar. Esse menino precisa amadurecer, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. E é assim que Deus olha para a gente. À medida que nós crescemos como crentes em Cristo Jesus, a igreja também cresce como corpo de Cristo. Então há naturalmente esse aumento do corpo de Cristo, em qualidade e em quantidade. É por isso que o verso 16 aí, olha, que a gente leu, diz, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ele faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, uma coisa está atrelada à outra. Nós crescemos na nossa comunhão com Deus e a igreja cresce quantitativamente e qualitativamente. Mas, infelizmente, nem toda árvore que se planta dá fruto. Isso é fato. Isso é natural. Você pode ter um pomar maravilhoso. Você pode jogar sementes ali, né, de várias frutas. Antes, mas não quer dizer que toda aquela árvore que foi plantada ali naquele terreno vai dar o bom fruto que se espera. Algumas têm dificuldade de produzir bons frutos, saborosos frutos, e às vezes dá até bicho. Eu me lembro de um pé de manga, 2 pés de mangas, na época que eu morava na beira de um rio. Pensa numa manga doce, irmãos. Pensa numa manga doce, mas cheia de bicho. Docinha, doce, doce como mel. Você pegava aquela manguinha, tirava a tampinha dela, espremia assim, mas cheia de bicho. Então quase intragável aquela... Mas era doce como mel. Muitas vezes a árvore ela é cometida de uma praga ou outra coisa que não permite que produza frutos. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Por razões das mais variadas, existem muitas vidas que não conseguem produzir os frutos esperados pelo Espírito. Não conseguem produzir os frutos que Deus espera da sua própria igreja, do seu próprio povo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, algumas razões pelas quais uma vida tem dificuldade de dar fruto no reino de Deus. Eu não vou esgotar esse assunto aqui hoje, porque eu vou falar algumas de forma breve, e eu tenho certeza que se eu falar 5 aqui hoje, tem mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, e o troço parece que renova cada dia. Cada geração você identifica uma questão. Então não é um assunto esgotado, né? A primeira delas que eu quero destacar aqui é que, veja bem, nós estamos estudando em Efésios a obra de Cristo. E nós estamos vendo como que Jesus nos transportou das trevas, da ignorância espiritual, nos tirou desse mundo corrompido e nos colocou no seu reino. Isso é um tema que nós vamos falar hoje à noite. Aonde ele nos colocou, da onde ele nos tirou e aonde ele nos colocou. Paulo chega a dizer assim, olha, lembrem-se de quem vocês eram. O grande problema é que muitos desses filhos de Deus, o seu coração e a sua mente, elas permanecem no mundo do qual ela foi retirada. E essa atração por essas coisas do mundo, que não é necessariamente a música do mundo, a bebida do mundo, o baile do mundo, mas é a vida como um modo geral,
destituída daquela missão em Cristo Jesus, daquele alvo de amor em Cristo Jesus, daquele propósito que se tem em Cristo Jesus, essa vida tem dificuldade de se desenvolver. É o desejo constante por coisas ou situações que não pertencem mais a essa nova vida em Cristo Jesus. Isso tem que ficar muito claro para você. Se você é uma nova criatura, se você pertence a esse novo povo, você precisa viver as coisas dessa nova criatura, desse novo povo. Quem veio aqui nas reuniões de oração escutou isso a semana inteira, até hoje de manhã. Você deve se despir do velho homem, você deve abraçar as coisas da nova vida, você tem que viver a nova criatura. Então, é esse desejo por coisas que nós já detectamos, que essas coisas desagradam a Deus e que se constituem obstáculos para a vida cristã. Gente, presta atenção numa coisa. Tem coisa que não é pecado, mas é obstáculo. A gente vai ver isso aqui no outro ponto quando a gente chegar a citar o livro de Hebreus. Tem coisa que não é pecado, mas é obstáculo. Dificulta o seu avanço, dificulta o seu crescimento. A esposa de Ló, ela poderia ter sido uma ótima serva de Deus, mas o desejo que ela tinha, que ela nutria pelas coisas que ela tinha deixado para trás, fez dela uma estátua de sal. E é estranho que Jesus lá na frente vai falar sobre sal como sendo algo que, se não cumprir o seu dever de sal, não tem valor. Então, esse desejo dessa mulher por coisas que Deus estava libertando da vida dela, esse apego a essas coisas que Deus estava tirando da vida dela, é que fez com que ela se tornasse uma pessoa paralisada, inoperante, intragável. O povo de Israel sofreu no deserto porque ele queria o tempo todo voltar para o Egito. A gente está falando aqui da vida de Abraão, não é? E nos quintas-feiras, e quando Abraão ele para ali na região do Negueb e a fome vem e ele vai para o Egito, e o que eu falei aqui na quinta-feira é que o Egito, ele simboliza muito dentro da teologia bíblica essa ideia da aliança com o mundo. Aliança no sentido de nós também buscarmos recursos para viver fora do governo de Deus, fora do reino de Deus, fora da vontade de Deus. E o povo, então, de Israel não crescia, não amadurecia, porque estava com o coração preso lá nesse Egito. O desejo por coisas mundanas torna a vida cristã infrutífera e aprisiona o sujeito naquela velha vida. Paulo chegou a dizer para os Gálatas, lá no capítulo 5, verso 1, vocês precisam estar firmes na liberdade com que Cristo libertou vocês e não se meterem debaixo novamente do jugo da servidão. Ou seja, Deus te libertou da lei, e você está querendo voltar para ela. É isso. Paulo está tratando disso aqui. Poxa, Deus te libertou vocês do jugo da lei e vocês estão querendo voltar para debaixo desse negócio, não é? Então, cuidado com esse negócio de estar na igreja com a cabeça e o coração fora dela, fora do reino. Cuidado com isso, porque isso vai te tornando infrutífero, inoperante. Desejo no coração por coisas que não cabem mais na sua vida. Não é que você tem que se tornar um alienígena, não é que você tem que se tornar um eremita, não é isso. Mas você precisa entender onde está o teu coração e onde está a tua mente. E se você é um salvo em Cristo Jesus, ela precisa estar no reino. Então, cuidado por essas atrações desse outro reino parasita. Na teologia bíblica a gente chama de reino parasita. Cuidado com esse reino parasita que fica o tempo todo atraindo o seu coração, a sua mente para lá e tirando as suas energias da sua vida. O segundo é o desejo e o apego que as pessoas têm por coisas que não são espirituais. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: olha para as coisas do alto, está lá em Colossenses capítulo 3, a vida de vocês está lá. Como que estivesse dizendo assim, olha, seu foco não pode ser só nessa vida, ela tem que estar em outro lugar. O próprio apóstolo Paulo lhe disse assim, eu espero em Deus só o que ele pode me dar nessa vida. Eu sou o mais miserável dos homens. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma teologia que está ensinando as pessoas a desejarem as coisas dessa vida, os bens materiais. E isso é tão forte hoje no Brasil que as pessoas têm uma ideia que o céu é um céu de coisas, de ruas de ouro, estradas de esmeraldas,
coisas dessa natureza, e elas vão pegando o Cristo, o Jesus, que é a pérola de grande valor, que é o grande precioso do céu, e vai colocando de lado, e não me importa se Jesus vai estar ou não lá. Tem que estar lá, é minha mansão celestial. Isso reflete muito a teologia que as pessoas estão vivendo hoje, esse desejo por coisas. A Bíblia caracteriza a avareza como idolatria. Você tem noção disso? A avareza é semelhante, e a idolatria é um pecado terrível. E a Bíblia, ela pega a avareza e coloca no mesmo patamar da idolatria. Lá em Colossenses 3,5, Paulo diz: façam morrer a vossa natureza terrena, prostituição. Olha só, prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno e a avareza. E a avareza, ele vai dizer assim, ó, ela é idolatria. Então, cuidado com isso. Por que isso? Porque muitas pessoas deixam de adorar a Deus com seu dinheiro, porque só admitem gastar o seu dinheiro naquilo que traz benefício próprio. Aí começa a questionar dízimo, se dízimo é do novo. Você sabe quem questiona dízimo? É quem não concorda com dízimo. É quem tem dificuldade de ser dizimista. Eu tenho 300 anos de crente, nunca questionei isso na minha vida. Pode me falar que não é. Você pode falar para mim que não é bíblico. Você pode falar para mim que não pertence ao Novo Testamento. Isso não vai mudar nada na minha vida. Eu tenho isso no coração, não é na mente. Então, muita gente deixa de adorar a Deus na completude da sua vida, abre mão do próprio Deus, de ter uma íntima comunhão com Ele, em função da dificuldade que tem de se libertar dessas coisas. E alguns, que não é o caso dos crentes em Cristo Jesus, mas daquele incrédulo, tem dificuldade de se aproximar de Deus, tem dificuldade, às vezes, de entregar o coração a Cristo por causa do problema da avareza. Que foi o caso, por exemplo, daquele jovenzinho que chegou perto de Jesus, que é narrado em Marcos 10, mas eu estou com a versão de Mateus 19, 21 e 22 aqui, que disse assim: disse-lhe Jesus, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, ele retirou-se triste. E o texto diz, por que ele se retirou triste? Porque ele era dono de muitas propriedades. Já pensou Jesus falando isso para você? Vende tudo que você tem. Ele não fala isso para gente. Graças a Deus, né, irmãos? Ou não? Para alguns até fala, né? Ele fala, né? Para alguns até fala, exato. Não é? Mas é a questão da renúncia, é a questão do que realmente, onde está realmente o nosso coração. E muita gente tem dificuldade de crescer, de amadurecer, de avançar na vida cristã, porque estão presos a coisas, trabalham por coisas, gastam por coisas. É só isso, a vida se resumiu a isso. Não estou dizendo que você não tenha que ter momento de prazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso foco é Cristo, gente. E quando a gente está em Cristo, não nos falta nada, não nos falta o outro lado. Nós temos aqueles casos também que nos dificultam, que são os obstáculos que nós mesmos criamos e que às vezes não existem. Ou seja, é aquele tipo de comportamento que vê dificuldade em tudo, até onde não tem. Tudo é grande, tudo é dificultoso demais, tudo é trabalhoso, principalmente se for relacionado à igreja. Na igreja parece que tudo vem com peso triplicado. Tudo vem com peso triplicado. Meu irmão, vou te colocar no missionário. Já é muito. Tudo vem com peso triplicado. Então são coisas, dificuldades que vão se tornando para a pessoa insuperável. Um exemplo disso são aquelas duas mulheres que foram lá no sepulcro de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 16, versos 3 e 4. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Olha só a ideia daquelas mulheres. Elas estão indo ao túmulo de Jesus, elas estão levando especiarias, mas o costume antigo, o túmulo era num buraco, numa caverna, numa pedra, e vinha uma outra pedra pesadona que era colocada lá. E a preocupação delas era, quem vai tirar essa pedra do caminho para a gente ir lá no corpo de Jesus? E quando elas chegaram lá, onde estava a pedra, irmãos? Tem pedra que é Deus que tira. Tem pedra que é a gente que tira. Então, quando Jesus chegou no sepulcro de Lázaro, era o contrário.
Tinha morto lá dentro, mas Jesus estava do lado de fora. E tinha uma pedra. O que Jesus falou para aqueles homens? Removam a pedra. Eu ressuscito o morto, você remove a pedra. E tem hora que o morto, você não pode ressuscitar ele. Então, quem tira a pedra é o próprio Deus. Então tem pedras que a gente tira e tem pedras que Deus tira. Então é a ideia de se preocupar-se com aquilo que é dever de Deus e não nosso. São esses obstáculos que são criados na vida da gente por dois motivos. Primeiro é quando a gente olha a dimensão do problema sobre a ótica pessoal. A gente sempre acha que tudo que vem para nós é pesado e grande demais. Não é assim que funciona. E outra é nós pensarmos que é na resolução da nossa força pessoal. Isso se constitui uma razão para a improdutividade espiritual, porque o sujeito fica com medo de tudo. A gente vai entrar agora aí em eleição para a diretoria da igreja, a liderança da igreja, né? E a dificuldade que às vezes você tem, porque você tem a visão da pessoa, você tem a visão do ministério da pessoa, mas quando você vai lançar, eu já tenho coisa demais. Eu já tenho a minha vida já cheia demais, sempre será. Sempre vai ser. É tão bom quando a gente trabalha com pessoas que são libertas dessas coisas. É tão bom quando a gente trabalha com pessoas que sabem a sua vida, o seu propósito diante de Deus. Então esses obstáculos atrapalham muito a pessoa de crescer na vida espiritual. Outro são os obstáculos familiares. A vida é uma bênção, a família é uma bênção, mas ela pode se tornar perigosa quando ela se constitui um apego maior do que o apego que a gente tem com Deus. Eu amo a minha família. Amo de paixão. Você não tem noção das coisas que a gente vive. Está aqui minha filha, meu filho deve estar por aí, espero eu. Que ele esteja aí lá atrás. Né? Amo estar com a minha família, amo fazer coisas para eles. Meu maior prazer quando eu estou vindo ali pelo caminho do Santa Rita, eu paro naquela padaria Tentação ali de Santa Rita, não tem uma padaria ali? Aquela padaria não devia existir ali, irmãos. Ele é um prejuízo à saúde das pessoas, aquela padaria. E eu compro coisas ali para eles e mando lá. Agora eles inventaram um donut de Nutella lá. Aí eu paro lá, compro e mando uma mensagem: olha, estou levando para vocês isso, estou levando para meus filhos isso. Aí o Davi fala: poxa, que paizão! Eu amo a minha família. Mas elas não podem se constituir um obstáculo para mim servir, para eu servir a Deus. Em Lucas 9:59, a palavra de Deus disse: o outro disse, Jesus, segue-me. Ele primeiro respondeu: deixa eu primeiro ir sepultar o meu pai. Eu não estou aqui defendendo a ideia de que você deve abandonar a sua família, mas você precisa entender que às vezes existe um perigo de você constituir a família como um objeto até da sua idolatria e constituir a sua família como um empecilho para o seu desenvolvimento e o seu progresso espiritual. Você tem que vir e trazer toda a sua família. A ideia melhor é essa. Lá em casa a gente trabalha da seguinte forma: ninguém pode ficar para trás. Então ajoelha todo mundo junto. Trabalhamos todo mundo junto. Tratamos uns dos outros todo mundo junto. Exortamos todo mundo junto. Mas ninguém pode ficar para trás. Mas eles não podem se constituir um empecilho. Outra dificuldade são vidas embaraçadas. A gente vive dias em que o embaraço da vida tem atrofiado os crentes. São pessoas que estão sempre envolvidas com alguma coisa, menos com Deus. Estão sempre embaraçados. Não é pecado, é embaraço. É uma outra coisa. É o trabalho, são os estudos, é a família, são os amigos, é o namoro. E Deus está sempre em segundo plano. É sempre assim, eu trabalho demais. O dia que eu estou parado, eu tenho que descansar ou eu tenho que produzir um lazer. Aí quando eu estou trabalhando, quer dizer, e Deus vai sempre para o segundo plano. São os embaraços da vida. Orar está sempre em segundo plano. Ler a Bíblia, nem pensar. E com certeza o progresso espiritual vai estar comprometido. O escritor de Hebreus diz sobre isso. Olha o que ele diz no verso 12, capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia e temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o que ele vai dizer. Ele usa dois termos aí muito interessantes.
Ele vai falar que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado. São duas coisas diferentes. Por que ele não enquadrou tudo no pecado? Ele separou. Porque existem pecados que nos atrapalham, que são pecados de fato. Mas existem coisas que às vezes não é pecado. Mas são os embaraços que nós criamos na vida, a vida que nós vamos desenvolvendo e criando e colocando um monte de coisa que não sobra nada para Deus, não sobra tempo para Deus, sobra muito mal um tempinho para eu ir na igreja, para eu ir numa reunião, para ir num determinado momento, mas não para assumir um compromisso com Deus. E hoje nós vivemos um tempo, principalmente aqui na nossa igreja, que nós estamos precisando de mais do que pessoas que vêm à igreja. Mais do que pessoas que se apresentam para ajudar. Nós estamos precisando de gente que assuma a responsabilidade com Deus. É diferente. É mais do que vir, é mais do que ajudar. São pessoas que assumam responsabilidades no corpo de Cristo. E por último, e não menos importante, a incredulidade é um outro obstáculo absurdo. Incredulidade é o mesmo que duvidar de Deus, pensar que Deus não pode realizar algo maior do que as nossas forças. É o mesmo que diminuir Deus à nossa estatura, ao nosso tamanho. Certa vez Jesus disse, eu não fiz ali muitos milagres, está lá em Mateus 13:58, eu não fiz ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade, ela poda o agir de Deus, e sem o agir de Deus, não há progresso espiritual. Nós precisamos crer no poder de Deus. Precisamos acreditar que Deus está no negócio. Precisamos crer que Deus pode tirar os embaraços da vida, que Ele pode abrir o mar vermelho. Precisamos crer que Deus realmente converte pessoas, que Deus trabalha no coração das pessoas, que Deus pode trabalhar no nosso próprio coração. E aí a gente vai, então, como a Marina falou hoje de manhã, a gente vai deixando de ser pessoas que falam sobre as coisas e passamos a ser pessoas que fazem as coisas. Deixamos de ser pessoas que falam sobre oração e passamos a ser pessoas que oram. Deixamos de ser pessoas que falam sobre evangelização e passamos a ser pessoas que evangelizam. Deixamos de ser pessoas que falam sobre missões e passamos a ser missionários. Olha como que o poder de Deus age. E é isso que nós precisamos ver na vida da gente e na igreja da gente. Eu não sei se você tem essa crise que eu vou te falar agora, mas eu tenho. Quantas vezes eu vou, às vezes, em palestra, como eu fui na academia pastoral agora, né? Uma semana aprendendo, uma semana. Ouvindo os caras pegam lá a Bíblia. Porque um dia eu orei, e quando eu nem acabei de orar, Deus já levantou. Eu falei, nossa, Deus, eu estou precisando viver isso. E é a minha vez, quando é que vai chegar? E os caras, poxa, porque eu orei e não tinha isso, e de repente Deus fez. Nosso Deus, gente. Eu também quero. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei dentro do quarto foi ajoelhar e começar a orar. Eu falei, vai ter que rolar também. Eu também quero. Eu também quero viver isso. E aí eu ouvi essa palavra lá, nessa academia. Nós temos que deixar de ser pessoas que falam de oração. Falou assim, pastor, eu sou pastor. Todo mundo era pastor, né? Mas eu também sou, né? Você tem que deixar de ser pessoa que fala de oração para ser uma pessoa que ora. E, opa, caiu uma ficha aqui. Tive um insight aqui agora. Eu oro. Não é que eu não oro. Eu falo mais do que oro. Eu preciso orar mais do que falo. Mudou a cabeça. O insight caiu. A ficha caiu. Por isso que esses congressos são importantes, irmãos. Às vezes você passa uma semana no congresso. Uma palavra faz a diferença na sua vida. Uma palavra. É por isso que eu digo, não perca um culto. Não perca uma palavra. Porque é um segundo que o Espírito Santo fala na sua vida. É uma música, é um texto bíblico, é uma palavra que é dada. Aquilo, um segundo da tua vida pode fazer toda a diferença para a sua vida espiritual. Um segundo. Tudo no reino é importante. Tudo na igreja é importante. Essa palavra mudou. Caiu a ficha. Igual caiu no ano 2000, quando eu estava no Congresso Latino-Americano de Louvor e Adoração, lá em Niterói, quando eu não chegou um momento que eu falei, esse congresso não está representando nada para mim, não está falando ao meu coração. Aí uma irmã pegou a palavra, uma mulher pegou a palavra no púlpito e começou a pregar, e ela falou uma frase que mudou a minha vida. Adoração é um estilo de vida.
Nosso Deus. Eu não tenho que ir para a igreja adorar. Eu não tenho que forçar uma adoração. Eu tenho que ser o adorador. Mudou tudo. Está vendo como que a Bíblia fala com a gente? A gente precisa crer que Deus age no meio da igreja. Quero concluir dizendo o seguinte. Eu não estou aqui pedindo que você deixe de viver para servir a Deus. Eu estou pedindo que você viva para servir a Deus. É diferente. Jesus disse assim, onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Não adianta, a igreja não vai amadurecer e não vai crescer se você não mudar seu estilo de vida. Se você não mudar o seu pensamento. Se você de fato não viver como um sujeito do reino. Por isso que o pastor tem dito aqui, e sempre, igreja não é um lugar para você vir, é para você ser. Você precisa ser igreja. Se a coisa mais preciosa para você é atender às suas vontades, os desejos do seu coração, você sempre terá ligado à terra, ao mundo, e dificilmente você vai crescer na sua relação com Deus. Deus pode te dar tudo o que você precisa para viver bem, mas quer ser tratado como prioridade por você. Imagina a sua vida, imagina um prédio, um Empire State, aquele prédio grandão que tem lá nos Estados Unidos. Ou então aqueles lá de Dubai, né? Aí você tem um elevador, 100 andares. Imagina a sua vida espiritual nisso. Aí a pergunta que a gente faz é, em qual andar o meu elevador está? Poxa, eu estou há 10 anos na igreja, está no primeiro, segundo andar. Eu podia estar mais, né? Não é isso que o escritor de Hebreus fala? Nossa, gente, vocês já deviam ser o quê? Mestres. Mas ainda estão necessitando de quê? De leitinho. Já devia estar ensinando a outra pessoa. Já devia estar discipulando outra pessoa. Já devia estar evangelizando outra pessoa. Já devia estar ajudando a desenvolver a vida de outra pessoa, mas ainda está precisando de água rala. O elevador não sai do primeiro andar. Isso é uma crise. Eu tenho essa crise, não sei se você tem. Às vezes o Espírito fala com Paulo, você já devia estar, que ainda está aí nessa, cozinhando galo. Esse galo não vai ficar pronto, Paulo. Vai ficar mexendo panela até quando? Está na hora de servir o povo. Então sai daqui com essa crise também. Não é? Você já devia estar ensinando outras pessoas, já devia estar sentando com as pessoas, consolando o coração delas, orando pela vida delas, ou encorajando elas. Você está sempre precisando que alguém faça isso ainda na sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e nos destrave em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Abençoe o teu povo aqui presente, ó Deus. Fale ao coração deles e aplique essa palavra no coração de cada crente aqui nesta manhã. Eu peço isso, ó Deus, em nome do poderoso Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até mais tarde à noite.